Bitcoin hoje em clima tropical só para quem acompanha nossas análises, tá? Que a gente não recomenda nada. E hoje é um dia, tá? Que algumas altcoins estão subindo seletivamente, nem todas você vê que você tem somente algumas aqui subindo, como a Tilis, né? Nossa querida, e a Polis e a Atlas, né? Que a Atlas está bombando hoje. Então, assim, um reflexo disso seria na dominância do Bitcoin, mas você vê que a dominância do Bitcoin, apesar dessas altas, ela não está sendo suficiente para deixar a dominância cair, tá? Então isso é muito legal, é positivo para a gente porque mostra que o mercado tá com o pezinho no freio e nem tudo está subindo, ou seja, tá muito tranquilo, a gente ainda não tá num período da altcoin season, né? Apesar dessas altas, a altcoin season aparentemente não chegou pra gente ainda, então vamos ter calma e comemorar, né, certas vitórias que, como a gente fala sempre da Tilis e estamos falando recentemente da Polis, a gente tá tendo um resultado muito bacana em cima disso, tá? E eu falo muito mais disso no nosso Instagram, então eu te convido a ir lá, tá? É só seguir esse perfil aqui que tá tudo certo, a gente vai ficar muito mais pertinho um do outro, tá? Então é o seguinte, hoje o Bitcoin tá mostrando uma coisa muito bacana, né, que simplesmente ele está segurando muito bem nessa região que ele deveria segurar e a gente vai analisar melhor qual é o cenário para essa semana, né? A gente está muito perto do fechamento semanal, né? Amanhã fecha o nosso semanal e olha só a estrutura que ele está se formando aqui no nosso gráfico semanal, tá? Ele simplesmente está com uma estrutura bonitíssima para continuar a sua alta. Então a gente olha o Bitcoin aí na casa dos 100 mil, 120 mil, até uns 150 é bem possível, tá? Ele chegar até o final desse ano, final desse ciclo, e pode se estender para o ano que vem, 2022, tá? Agora, olha isso, né? Que bacana, porque esse pullback aqui, vou até adicionar aqui o índice de força relativa para você prestar bem atenção, tá? Quando a gente teve esse respiro do mercado nesse momento aqui, né? Que a gente teve ótimas oportunidades de entrada. Quem fez compras nesse lugar, como eu fui um deles, cara, tá colhendo ótimos e excelentes frutos hoje. Então, assim, apesar disso aqui ter sido nossa última oportunidade de compra bacaníssima que a gente teve nessa tendência toda do Bitcoin, a gente já está muito acima dessa região. Esse RSI já me indica, tá, que ele tá prontíssimo no semanal para passar a região de sobrecompra aqui, indicando pra gente que a gente pode ter altas explosivas e é o que pode levar a gente lá para cima, para casa dos 100 mil. Você vê que ele já chegou no semanal aqui, tá? Nos 94 pontos do RSI. Isso é muita coisa, tá? Isso indica realmente que a tendência tá muito esticada, mas de uma tendência de alta, isso é totalmente normal e plausível. Então, assim, nesse exato momento, a gente tem muito espaço para subir mais. É claro que a gente pode ter liquidações no curto prazo, mas você tem que entender que a tendência continua sendo de alta e nada vai dizer o contrário pra gente, só se tiver uma queda, né? Óbvio. Então, assim, vamos olhar melhor no gráfico diário para ver também no curto prazo. A gente vai dar uma olhada geral hoje para ver como é que a gente tá nessa perspectiva desse final de semana, tá? O Bitcoin a gente sempre fala, final de semana ele fica paradinho, então não adianta você ficar quebrando muita cabeça no final de semana, porque final de semana geralmente ele dá uma porrada mais volta, dá uma porrada para baixo mais volta, então ele fica nesse lenga-lenga, não tem muita emoção, então por isso que eu falo, cara, final de semana dá uma relaxada, descansa, dia de semana a gente vem aí com gás máximo para aproveitar essas ondas. Então, assim, pelo que a gente vem falando nos últimos dias, tá? A gente ficou claro, eu sempre vou falar isso aqui pra vocês porque é uma forma de te deixar mais tranquilo, tá? Quando a gente tem queda no mercado, você vê, tá? Numa tendência de queda muito forte, a gente vê o RSI abaixo da região 50. E quando ele começa a reverter essa tendência, numa tendência de alta, ele sai da de baixa para de alta, a gente já começa a ver o RSI muito mais frequentemente frequentando a região acima dos 50 pontos do RSI. Então, assim, cara, a gente está em plena tendência de alta, é totalmente normal, tá? A gente buscar essa região 50 aqui como suporte para a gente continuar subindo. Ou seja, a gente ainda tem muitíssimo espaço para continuar subindo. A gente está ainda nos 60 pontos do RSI. Então, casando, tá? O gráfico diário e o semanal, que é o gráfico que a gente mais olha aí para o médio e longo prazo, a gente tem total espaço para continuar subindo. Então, pode ficar tranquilo que, por enquanto, a gente tem muito potencial. O mercado não tem essa de tá muito esticado. Quando você tem uma tendência de alta, o mercado, ele fica esticado, mas da mesma forma ele continua subindo, tá? Então, assim, gente, entendam o seguinte. Por mais que a gente esteja em um movimento de alta muito forte do Bitcoin, eu quero atentar vocês e mostrar, tá, que quando a gente começa uma tendência de alta muito forte,
os pullbacks, a gente sempre vai falar isso, tá? Os pullbacks vão ser cada vez menores. Então assim, quando você vê uma tendência de alta muito forte, deixa eu tirar o RSI aqui, vou tirar esses desenhos. Quando você vê, tá, uma tendência de alta muito forte, você vê, né, que esses pullbacks, essas correções são muito rápidas. São quedas rápidas, claro, mas elas são bem rápidas que é de acontecer, ou seja, elas não ficam se prolongando por muito tempo igual a gente teve nesse momento aqui, tá? Então assim, nesse ponto aqui, a gente pode falar que a gente está no começo de uma tendência de alta. Estando no começo de uma tendência de alta, você vê que realmente o mercado ainda não estava aí nesse momento muito confortável em tacar o Bitcoin para cima. Então você realmente vê algumas oportunidades de compra nessa região aqui e ele se prolonga mais, diferentemente quando ele já está numa tendência de alta muito forte e o pullback dele acaba sendo bem menor. Então assim, a partir do momento, tá, que a gente conseguir continuar nesse movimento de alta, vocês podem ver pullbacks cada vez menores, ou seja, quando você está em uma tendência de alta muito forte, as oportunidades que aparecem, né, os pullbacks, as correçõezinhas, elas são muito mais bem aproveitadas porque o mercado está eufórico em comprar, eles não querem perder a oportunidade e vão entrar cada vez, qualquer quedinha que tiver, tem alguém entrando pesado. Então, esse é o principal fundamento que você tem que ter, entender que a tendência mundial, olha, misturando tudo, a tendência atual aqui é sim de alta, tá? E continuidade desse movimento. Ou seja, vamos lá, vamos descer para o gráfico de 4 horas, já mostrei para vocês o panorama geral aí, né, do que está acontecendo, pelo menos no médio para longo prazo, a gente continua esperando a alta do Bitcoin. E primeiro de tudo, tá, esse padrão, a gente já conversou que esse padrão do Bitcoin de alta, ele está sendo muitíssimo interessante para a gente, porque ele está numa tendência muito forte de alta. Quando a gente viu, tá, que ele estava com uma alta muito forte, era esperado em algum momento ter uma correção, principalmente uma liquidação de futuros, já que muitas pessoas estavam alavancadas. Só que aconteceu o seguinte, tá, a gente teve essas liquidações pontuais aqui, só que acontece que a gente teve um dia em específico, tá, que foi no dia 28, a gente teve uma liquidação bem forte, né, você vê que a sombra formada aqui, realmente ela foi lá embaixo e já voltou. Ou seja, a gente tem duas observações nesse ponto. Primeiro, tá, foi uma liquidação, ou seja, foi uma liquidação, levou o preço para baixo, mas ele foi muito bem aproveitado pelo mercado. Você vê que essa sombra mostra que o preço desceu, mas as pessoas realmente tiveram o interesse de jogar ele para cima para usar isso aqui como uma oportunidade de compra. E outra coisa, tá, isso aqui pode ter retestado esse nosso fundo, deixa eu marcar aqui, pode ter retestado esse nosso fundo que foi formado e rejeitado. Isso é muito interessante porque, tá, isso aqui casa com um pouco na nossa análise que esse topo aqui, tá, esse pontinho aqui que foi retestado 2 vezes e está sendo usado como suporte, isso aqui pode ser um indício, tá, que a região de 58 mil dólares é uma região que pode sim proteger o preço muito bem, mas a gente ainda espera em um cenário mais forte de queda, tá, porque assim, gente, antes de é uma oportunidade e uma possibilidade. Antes de a gente continuar um movimento de alta muito forte, vocês têm que entender que antes de gerar esse sentimento nas pessoas de alta, de explosão de preço, antes é sempre bacana você dar um pouco de medo no mercado. Então, você pode anotar, tá? Todas as vezes que o Bitcoin ele começa a cair e tirar e perder a fé das pessoas, né? Que o Bitcoin vem aqui, olha, vai subir agora, puxa, caiu, e agora vai, não foi, agora vai, não foi, agora vai, não foi. Então quando chega num ponto desse, o mercado já tem o psicológico todo fudido, ninguém tá pensando mais alto, todo mundo já tá completamente pessimista. Então depois dessa quedinha final aqui que ele faz, bem devagarzinho, só de sofrência pro pessoal, é aí que ele gira a chave e muda o sentimento do mercado e já deixa muita gente feliz e muita gente triste, né? Então, assim, é sempre bacana você ter uma ideia que realmente nesse momento que a gente está tendo, nesse exato momento, tá? Que a gente está num período de lateralidade. Como é que eu vou tirar isso aqui? Vamos lá. Pera aí. Nesse momento de lateralidade do Bitcoin, porque ele sim está no momento de lateralidade, tá? Isso aqui é muitíssimo importante porque a gente teve uma queda que foi seguida de uma alta. E essa alta, ela ficou tão consistente, dando início, né, a nossa bull run novamente. E agora a gente está tendo uma lateralidade pós-alta. Isso aqui significa pra gente que isso aqui pode ser uma acumulação, uma nova oportunidade de entrada, assim como El Salvador usou isso aqui para comprar, para a gente ter uma continuidade no movimento e seguir esse movimento de alta. Então assim, gente, isso aqui tá com muita cara de continuidade alta, mas vocês têm que entender que nesse momento a gente pode ter
alguma última liquidação bem rápida, sabe? Só para dar um medinho no mercado, porque o mercado, apesar disso aqui, muita gente olha para isso e fala assim, ó, Douglas, cara, eu tô achando que vai cair isso aqui. Então assim, quando você faz realmente esse movimento aqui, você causa muito medo. E medo, o que dá? O medo dá de bom pra gente, né? Oportunidade. Por isso que você tem que ter uma mente blindada aí, um emocional blindado, igual um Homem de Ferro. Então, cara, tu pega isso aí, queda, usa pra comprar, não tem outra história, tá? Não fica desesperado, não sai vendendo igual louco, igual todo mundo vai fazer, porque enquanto tiver gente vendendo, vai ter outra pessoa comprando. E a pessoa que comprar de você provavelmente vai fazer muito dinheiro. Então, assim, é muito bacana você entender esse contexto do mercado, esse movimento que a gente está tendo realmente é muito bullish. Eu consigo ver que é muito bullish pelo preço, né? Porque ele está se sustentando de uma forma e ele pode cair? Pode, né? Então quais são os pontos que se ele fizer uma liquidação bem rápida aqui, qual o ponto aqui que eu posso botar uma ordem de compra aí esperando uma boa oportunidade? Então pode acontecer como não pode acontecer, tá? A gente pode simplesmente daqui sair voando para cima, pode, mas é sempre legal, né? Sempre é bacana você dar uma possibilidade para uma oportunidade bacana. E essa oportunidade seria essa queda. E essa queda poderia dar pra gente, tá? Os 55 mil dólares. Essa aqui é a nossa região chave que a gente acha que o Bitcoin pode alcançar, que é os 55 mil dólares. Então, isso aqui seria uma região muito bacana de compra. Porque, né? A gente pega no ponto chave de Fibonacci. Eu não acredito que possa descer isso tudo, mas é bacana você dar uma oportunidade para sorte. Isso é bacana demais, porque vai te dar um lucrinho bacana, certo? Então assim, gente, nesse exato momento a gente está vendo realmente o Bitcoin tomando uma frentezinha, por mais que a dominância esteja subindo um pouco. Eu acredito que com uma porrada do Bitcoin para cima, a gente pode ter sim uma oportunidade, tá? Do Bitcoin começar a retomar sua dominância, tá? Dando uma porrada para cima, o Bitcoin começa a ganhar dominância de novo, as altcoins começam a perder um pouco de capitalização e ela vai passando para o Bitcoin. Então nesse momento aí você pode ver sua altcoin não valorizando, saindo de lado, ou tá subindo um pouquinho, 2, 3%, não faz mal, mas você tem que entender que uma hora a sua altcoin vai subir, tá? Se você investe em um bom projeto, a gente fala, então a gente sempre conversa, TIDES, a gente conversa sobre ADA, OneIT, Solana, GRT, Ethereum, COT, AGI, Polkadot, a gente tem Polis, Atlas, cara. Tem muita opção aqui pra você, tá? Então não vem com essa de, vou comprar cachorrinho, vou comprar Shiba. Cara, fica a seu critério aí, mas eu consigo ver muitas oportunidades muito melhores que os cachorrinhos. Até porque eu não conheço os cachorros e eu não vou arriscar nisso, tá? Então, com esse padrão de alta a gente vem para outro ponto, tá? Já falei para vocês que a gente pode sim buscar os 55 mil dólares, mas é só uma possibilidade. E outro fato que eu gostaria de mostrar para vocês, se a gente vier aqui, tá? No gráfico semanal a gente vai ver o seguinte. Nesse gráfico semanal a gente tem que entender o principal. Qual o principal? Esse ponto aqui, né? O nosso topo, a gente está exatamente nessa faixa de preço. A gente está praticamente brincando ali em volta do nosso topo histórico. Esse topo histórico aqui, a gente tem um volume negociado muito gigante. Como é que a gente vai ver isso? Botando o volume justamente, tá? Nessa região aqui onde foi negociado, para a gente ter uma ideia boa. Deixa eu até voltar mais um pouquinho aqui. Deixa eu pegar um histórico bem mais baixo aqui. Pronto. E aqui você vai ver que realmente a gente tem um volume muito grande negociado nessa região, tá? Então você tem essa faixa de preço como um volume muito negociado. E deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. E é o seguinte, tá? Se você for ver aqui nessa região que eu marquei, eu vou até tirar agora esse indicador aqui, que ele já foi útil. Nessa faixa de preço a gente tem a maior concentração de volume comprador, volume vendedor, ou seja, tem muita gente presa. Tinha, né, no caso que agora o preço já subiu, mas tinha muita gente presa nessa região. Então tinha muita gente comprada aí que o preço desceu e eles ficaram esses meses todos sem ficar positivo, né? Isso é horrível para o psicológico da pessoa, só se a pessoa já está preparada para esse mercado e é como você tem que se comportar, tá? Então assim, você vê que o teto desse limite aqui é justamente 58 mil e o fundo é o 54. E olha só, Douglas, caramba, sério isso? Sério, né? Porque isso aqui bate exatamente com a nossa análise. Qual é a nossa análise aqui? Deixa eu voltar para 4 horas. E olha só, né? Os 54 mil, que é o fundo máximo que a gente poderia ter nessa queda do Bitcoin, é onde pega os fundos dessa lateralidade que a gente teve no Bitcoin, tá? De curto prazo. E o topo é onde a gente tá, ou seja, tá? Essa região aqui nesse meio é a região protegida. Então tem muita gente que comprou ali que não quer que o preço caia ali de novo. Então o pessoal vai segurar essa região de qualquer forma. Ou seja,
O interessante seria, tá? Maravilhoso pra gente segurar os 58 mil aqui e partir pra cima. Seria ótimo e ideal. Mas se ele cair, a gente tem aqui até os 53 e não poderia perder os 53 porque aqui ele teria um gap muito gigante de baixo de volume. Então a gente poderia ter, tá? Uma quedinha bem mais forte aqui. Ou seja, para os nossos pontos principais é justamente, tá? Esses três aqui. 58, 55 e 54 é onde você tem que ter um pouco da sua atenção virada para esses pontos aqui para acompanhar o movimento do Bitcoin, mas que eu acredito, tá? Por tudo que está acontecendo, essa lateralidade, essa consolidação pós-alta, isso aqui para mim tem cheiro ótimo e bom de alta, porque a gente tem total espaço nos tempos gráficos e no RSI, tá? Você vê que no gráfico de 4 horas o RSI aqui apresenta pra gente simplesmente que a gente tá aqui cambaleando, a gente tá realmente de lateralidade, porque ele só não sai daqui do meio desses 50 pontos do RSI, que indica pra gente que em cima a gente tem força compradora vencendo, embaixo a gente tem força vendedora vencendo, então uma hora um vence e outro perde, outro vence e outro perde, então nesse meio a meio você sabe que é lateralidade, né, já que uma hora é comprador e outra vendedor, então a gente tem lateralidade. Agora, descendo mais para esse momento, e olha só, tá, um adendo aqui, você vê que no gráfico de 4 horas a gente estava tendo realmente uma tendência de alta muito forte, já que o RSI se mantinha acima da região 50, isso no gráfico de 4 horas. Então a gente tinha uma tendência de alta, agora a gente está tendo uma lateralidade clássica aqui, e possivelmente a gente pode ter esse movimento se repetindo mais na frente, tá, dando continuidade alta total, tá muito bonito isso aqui. Agora voltando para o gráfico de 1 hora, a gente vai ver o seguinte, tá, a gente aparentemente, cara, gráfico de 1 hora, o RSI principalmente é uma loucura, porque vai ficar toda hora indo de baixo para cima, baixo para cima. Então, essa indefinição dele mostra que a qualquer momento a gente vai ou para cima ou para baixo, tá? Cedo ou tarde, como diz, eu acho que o NX0, né, a gente vai para algum lugar aqui, acho que na NX0, sei lá, bom, enfim, a gente vai ter alguma saída para algum lado. Por isso que eu falo, tá? A gente pode ter a continuação de alta e continuar esse movimento, ou vir buscar uma liquidação bem rapidinha para depois a gente voltar a subir, dando uma última oportunidade de compra nesse fundo de sobrevenda no RSI de 1 hora, tá? Então assim, cara, tá tudo muito bem desenhado pra gente ter alta, a gente espera, continua esperando alta, e esse final de semana pode ser bem devagarzinho, então essa semana a gente pode começar um novo mês, né? Com muita emoção pra gente, né? O novo mês em novembro, cara, a gente tá em novembro já. E eu quero que você se prepare o seu emocional para aguentar a emoção, porque a gente vai ter emoção de sobra nesse ano, tá? No final desse ano, cara, vai ser sensacional. E eu espero o sucesso meu e o seu, e para isso eu te peço o quê, né? O seu like e a sua inscrição pra gente acompanhar melhor, ficar juntinho aqui acompanhando o movimento do mercado e sempre estando esperto para a hora de sair do barco, né? Porque uma hora o barco vai explodir. Isso aqui é um Titanic. O Titanic uma vez afunda, mas esse aqui é um Titanic diferente, que ele vai voltar, né? Ele afunda e depois volta, que o Bitcoin não desce de jeito nenhum no longo prazo. A tendência dele é realmente alta infinita, porque você olha isso aqui, não tem como você se convencer que esse negócio cai, né? Tá subindo desde 2011, então fica comigo, dá o seu like, se inscreve, acompanha nosso conteúdo, liga o sino aí pra você saber quando eu tô lançando vídeo. E eu te agradeço por ficar comigo até aqui, tamo junto, um grande abraço a todos e bom final de semana, bom descanso.